Bem, caros concursandos e concursandas, estamos de volta agora com o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falaremos agora do inciso 4º, que ele diz o seguinte, que deverá fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, ou seja, após o nascimento, se houver algum tipo de enfermidade, algum tipo de intercorrência, como diz a letra de lei, isso deverá ser informado pelo poder público em uma declaração. Isso nos ajuda depois no tratamento daquela criança durante todo o restante da sua vida. Já o inciso 5, ele diz o seguinte, que o poder público deverá manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, ou seja, a criança acabou de nascer, fica ali na unidade neonatal, a unidade hospitalar tem que garantir um local adequado para que a mãe possa permanecer junto ao seu filho. E o inciso 6º, ele diz o seguinte, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada. Inciso 6, ele diz o seguinte, que a unidade hospitalar deverá acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente, ou seja, as unidades ali hospitalares, médico-hospitalares, elas terão que, além de incentivar, elas terão que ensinar mesmo as mães ali a amamentarem os seus filhos. Ou seja, porque nós sabemos que a prática da amamentação é fundamental para a manutenção da saúde do recém-nascido. O artigo 11, ele diz o seguinte, é assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, essa questão da equidade aí é até uma questão até de proporcionalidade, é uma questão de ter que avaliar ali a situação de cada paciente naquele momento. E aí ele deve ser internado em unidade compatível com a enfermidade ou com a necessidade que a criança ou adolescente tem naquele momento. O parágrafo 1º do artigo 11, ele diz o seguinte, a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação, ou seja, aqui o legislador ele informou que a criança e o adolescente portadores de necessidades especiais, ou seja, que tem algum tipo de deficiência, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Isso é até uma questão de lógica, porque eles têm necessidades diferentes das outras pessoas. Já o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de medicamentos, ortoses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Ou seja, se a criança ou adolescente necessitam de algum tipo de tratamento diferenciado, isso não pode lhe ser negado pelo poder público se ele tiver essa necessidade. Ou seja, a própria Constituição também, no artigo 196, salvo engano, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente só veio corroborar essa informação, falando que as crianças e os adolescentes eles também têm direito aí, a esse cumprimento integral por parte do poder público, para que forneça todas as condições necessárias à manutenção da saúde dessas pessoas. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Ou seja, aqui o legislador, ele não falou apenas da questão física, ele falou também
da questão psíquica, ou seja, o desenvolvimento ali intelectual, mental daquelas crianças. E isso tem que ser acompanhado pelos profissionais e eles têm sempre que ser qualificados, eles têm que ter formação específica para esse tipo de atividade.